Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a uma nova reflexão da mística São Máximo o Confessor. Vamos trabalhar 2 livros dele. Primeiro livro, o livro ascético. Ele é feito de perguntas e respostas entre o irmão e o ancião. É o nosso primeiro encontro. Máximo nasceu em Constantinopla durante os anos 580 depois de Cristo, numa nobre família que tinha afinidade com o imperador. Ele teve um curso acurado e aprofundou seus estudos entre os anos 610 a 614. Ele entra para o mosteiro de Crisópolis no ano 614. No ano 618, conheceu Anastácio, que será seu fiel discípulo, que seguirá Máximo até a confissão de fé. Entre os anos 624 e 625, Máximo deixou o monastério de Crisópolis e entrou para o monastério de São Jorge de Cízico. Com o ataque dos persas e ávaros, ele se viu obrigado a se dirigir para Creta, onde teve a oportunidade de defender a fé ortodoxa do Concílio Ecumênico de Calcedônia contra alguns bispos monofisitas, que serão perseguidores de Máximo. Depois, Máximo se estabeleceu no mosteiro de Eucrata, na África, perto de Cartago, onde ele encontrou Sofrônio, que mais tarde se tornará patriarca de Jerusalém. Defensor do concílio de Calcedônia e opositor aos monotelistas, que afirmavam que em Cristo existe uma única vontade. Máximo defendia as 2 vontades do Cristo. O imperador Constante II mandou prender Máximo, o confessor, juntamente com o Papa Martinho, em 633. Eles foram conduzidos a Constantinopla. O Papa Martinho foi processado e preso em 654, porque ele também professava a fé nas 2 vontades, de Cristo, enquanto o Constante professava, segundo constatava a fé do monotelismo. Ele morreu no exílio alguns meses depois. Máximo foi julgado em maio de 655 porque defendia a fé do Concílio Ecumênico de Calcedônia e foi exilado na Trácia. Depois que o imperador ter feito Máximo aceitar a fé monotelista, ele tentou fazer Máximo aceitar a fé monotelista da única vontade do Cristo, que a vida inteira de Máximo foi uma luta contra esse monotelismo. Ele foi deportado para Pérbeli. No ano 662, ele foi novamente processado por um sínodo de bispos monotelistas, que esses bispos condenaram Máximo à flagelação e à amputação da língua e da mão direita, que era a mão que ele escrevia suas obras, órgãos com os quais havia defendido a sua doutrina. Foi depois deportado para Zica, nas margens do Mar Negro, e aí morreu
no dia 13 de agosto de 662. Daqui dá para nós vermos, né, por que ele se chama Máximo Confessor. Porque ele morreu por confessar a fé, aliás, ele foi torturado por confessar a fé em Cristo. Ele não morreu mártir, né, mas morreu por confessar a fé. Quando ele sofre a flagelação, a amputação da língua e a amputação da mão direita. Ele não volta atrás, continua com a sua visão, né? Em Cristo existem duas vontades. Nós vamos primeiro ler e comentar a obra de São Máximo Confessor, o livro Ascético. Esse livro é datado entre os anos 624 e 626, durante seu período em Cartago. Vamos começar a leitura. Capítulo 1. O irmão interrogou o ancião, dizendo: Diga-me, pai, te rogo, por qual razão o Senhor se fez homem? E o ancião respondeu, dizendo: Fico admirado de ti, irmão, que, embora escutando todo dia o símbolo da fé, isto é, o credo, me interrogas sobre este tema. Entretanto, te digo que por isto o Senhor se fez homem para nossa salvação. Disse o irmão: O que dizes, pai? O ancião responde: Depois que o homem criado no princípio por Deus e colocado no paraíso transgrediu o mandamento e foi submetido à ruína e à morte, embora conduzido em todas as épocas na história pela providência divina, ele se encontrava no estado sempre pior, devido às várias paixões da carne, levados ao desespero da vida. Por essa razão, o Filho unigênito de Deus, Palavra, isto é, o Verbo de Deus Pai, mais antigo, anterior que o tempo, a fonte da vida e imortalidade, nos apareceu. Nós que jazíamos nas trevas e na sombra da morte. E se encarnando, fazendo carne, por obra ação do Espírito Santo, da Virgem Maria, nos revelou o modo da vida beata, da vida feliz, e nos deu santos preceitos, e prometeu o reino dos céus àqueles que, segundo esses preceitos, vivessem. E alertou acerca do castigo eterno aos transgressores dos preceitos. E depois de ter sofrido a paixão redentora, ressuscitou dos mortos, dando-nos a esperança da ressurreição e da vida eterna, livrando-nos por meio da obediência da condenação do pecado original, anulando com a morte a potência da morte, a fim de que, como todos morrem em Adão, assim todos revivêssemos nele. E subiu aos céus, sentando à direita do Pai. Enviou o Espírito Santo como penhor da vida, garantia para iluminar e santificar nossas almas, em auxílio daqueles que, pela própria saúde, lutam a fim de observar seus mandamentos. Isto, brevemente, é a razão do porquê o Senhor se fez homem. Capítulo 2. O irmão disse: Gostaria, de forma sucinta, de ouvir, pai, quais preceitos devo observar a fim de que eu possa me salvar por meio destes preceitos?
O ancião respondeu: o próprio Senhor disse aos apóstolos, depois da ressurreição: e depois, em toda parte, ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes tudo aquilo que eu vos ordenei. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. É necessário, portanto, que todo homem batizado no nome da divina Trindade vivificadora observe tudo o que Jesus ordenou. Por isso, o Senhor uniu à reta fé ortodoxa a observância de todos os preceitos, sabendo ser impossível que um preceito sem o outro possa salvar o ser humano. Se deve ver todos os preceitos e não somente parte deles. Por isso, Davi, que tinha uma reta fé ortodoxa, dizia a Deus no Salmo 118, no versículo 128. É por isso que aprecio os teus mandamentos, preceitos. Eu odeio o caminho da mentira. Na verdade, contra toda estrada da iniquidade, nos foi dada por Deus todos os preceitos. E se por acaso um for ignorado por negligência, eis que aqui se leva ao caminho oposto do vício. Capítulo 3. Disse o irmão: quem, pai, pode observar todos os mandamentos, que são muitos? Respondeu o ancião: aquele que imita ao Senhor e segue seus caminhos. Perguntou o irmão: e quem pode imitar o Senhor? O Senhor, na verdade, era Deus, se fez homem, mas eu, homem pecador, escravo de inumeráveis paixões, como poderei imitar o Senhor? O ancião respondeu: nenhum daqueles que são escravos das coisas do mundo pode imitar o Senhor. Mas aqueles que podem dizer: nós abandonamos tudo e te seguimos. Mateus capítulo 19, versículo 27 a 29. Estes têm a capacidade, a potência de imitar Jesus e observar todos os seus mandamentos. O irmão perguntou: qual capacidade, qual potência? Respondeu o ancião: escuta a palavra dele. Vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Lucas capítulo 10, versículo 19 a 21. Nenhuma coisa vos fará dano algum. Paulo, que tinha esta virtude e poder, dizia: sejas meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. E ainda: agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que caminham não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. E ainda: os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e com os desejos. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E ainda: o mundo foi crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Depois nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5. Essa obra de espiritualidade de Máximo Confessor. Um dos grandes textos da espiritualidade cristã.
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.